Olá, meus amigos, boa noite a todos. É uma alegria poder renovar o programa Evangelho Rede Vivo. A gente tem feito isso através da TV Nova Luz, mas também ele é reproduzido ou transmitido também pela Rede Amiga Espírita. E a gente está saudando todos aqueles que nos acompanham nesse estudo do Evangelho, nessas reflexões doutrinárias e evangélicas, para enriquecimento da nossa vida, nesse testemunho que todos temos que dar num planeta como a Terra. Então, hoje nós temos para nossa análise a cura de um cego de Betsaida. A gente, em algumas oportunidades, já se referiu a este cego. O caso dele é bem diferente daquele do cego de Jericó, que estava à margem do caminho e que ouviu rumores, chamou, clamou por Jesus. O povo tentou impedir e ele clamou mais alto, chamando Jesus de filho de Davi. Foi um processo bem peculiar, porque aquele cego, ele obrou por si mesmo, usando as suas prerrogativas, e se ele não tinha visão, ele tinha audição, e ele lançou mão desse recurso. E a gente nota que o Evangelho diz assim, que bem-aventurados são aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então a gente vai notar que são canais muito importantes, né? Tem um significado muito profundo isso. No mundo em que nós vivemos e que as ilusões salteiam as inteligências, a gente nota que é bem peculiar. A gente ouviu uma afirmativa de um espírito numa reunião mediúnica em que ele disse assim, os filhos de Deus precisam se alimentar do trigo, daquilo que é produzido com sacrifício, daquilo que realmente é o elemento que faz o pão. Os filhos precisam desse alimento. Porque os que ainda não se descobriram filho de Deus, eles se alimentam das toxinas que eles próprios produzem e trocam, que são as ilusões, as falsidades, as hipocrisias, os jogos do interesse pessoal. Olhem que interessante a assertiva desse espírito. Porque a gente para pensar no mundo em que a gente vive e ficamos assim refletindo, meu Deus, por que as fake news, por que as mentiras, por que o sensacionalismo, que é exatamente a exacerbação de algo que aconteceu, por que isso é o prato preferido das pessoas? Nós estamos inseridos num contexto de verdade, porque o Espiritismo é a verdade. A lei promulgada no Sinai e que foi ambientada por Moisés é a justiça. Quando Jesus veio ao mundo, ele é o amor e prometeu o Consolador que chegou até nós. É a verdade. O Espírito Verdade conversa conosco. Mas as pessoas não querem a verdade. Muitas vezes nós não queremos a verdade e vamos falsear as coisas, não é? É tão interessante essa reflexão, até para compreender, ambientar o cego de Betsaida. É tão curioso porque nós criamos sistemas. Nós vamos estudar isso com Allan Kardec. Allan Kardec vai estudar o instinto e a inteligência. E ele vai afirmar categoricamente, o instinto não erra. O instinto é um automatismo herdado da natureza, né, dos reinos da Terra, e ele é perfeito, né? Nós vamos encontrar essa instintividade, particularmente no animal, que precede o homem, mas também no homem, que é uma derivação do animal, em termos biológicos. Nós temos uma natureza dupla, uma natureza espiritual e uma natureza biológica que vem dos símios, numa bifurcação evolutiva, do hominídeo, né, que se distingue do símio. E ali nós vamos tendo o desenvolvimento desse hominídeo até chegar no Homo sapiens, sabe? O biotipo humano, que é padrão para todo mundo. Então você nota que a gente tem instintividade, a gente pisca os olhos sem ver, a gente tem sucos gástricos que funcionam na medida que você mastiga o alimento, saliva.
Nós temos tantas coisas automatizadas. E nós temos também, e isso é muito certeiro. Agora, quando nós partimos para o campo da razão, o codificador diz que nós podemos criar sistemas, porque acreditamos em princípios falsos. E aí, com certeza, nos iludimos. Às vezes a gente deixa uma coisa tão verdadeira, deixa uma coisa tão óbvia, tão perfeitamente declarada para acreditar numa bobajada de fofoca, de intriga. Por que a gente faz isso? Então a gente entende o que o Espírito falou. A alimentação dos que ainda não se despertaram para a verdade divina de serem filhos do Criador e Pai é se alimentar das toxinas que eles próprios produzem, que são as mentiras. Vocês sabem que até hoje, especialistas da área, sociólogos, historiadores e mesmo religiosos estudam o processo de Jesus, que foi um processo iníquo, injusto, movido pela política religiosa daquele tempo. Os judeus adoravam uma intrigazinha, né? E eles armaram. Então, assim, quando o Emmanuel estuda o assunto, ele fala da armação da treva dos desencarnados, que não queriam Jesus no mundo, queriam o mundo para eles, até hoje é assim, né? E usava os encarnados. Então, nós temos a treva desencarnada e a treva encarnada. Então, nós temos todo um jogo muito bem articulado. E isso prevalece no mundo até hoje. Então, nós temos isso até nos ambientes religiosos. Os maus religiosos, os maus obreiros, eles estão a todo tempo tentando impor as suas ideias, impor o seu modus operandi, o seu modus vivendi, aquilo que creem, né, e que querem que seja verdade. É diferente dos critérios oferecidos por Allan Kardec para que possamos joirar e separar o ouro do cascalho, né? O ouro do cascalho. O ouro é a verdade. É o símbolo da verdade. E o cascalho é o personalismo. Então, nós estamos lidando muito ainda no nosso meio com o cascalho, o personalismo. As pessoas da verdade pagam um preço muito alto. E, geralmente, elas são rechaçadas. Rechaçadas. A questão do evangelho no mundo é ainda muito desafiadora. Porque o evangelho realmente incomoda profundamente, porque ele é a essência do ser. Ele mexe com a essência do ser, ele mexe com a verdade essencial da vida. Isso não interessa aos jogos, né? Honório Abreu, quando estudava os princípios espíritas, tem registro dele dizendo que a reencarnação é um constrangimento para o espírito. É uma espécie até de humilhação, muitas vezes, porque você tem que submeter a um jugo muito pesado, a um jugo cerceador, a um jugo que viabiliza a mentira e a hipocrisia, mas espanca a verdade e aquilo que tem natureza divina. O nosso mundo ainda não é o reino do Cristo. Não é. E a gente está longe de poder estabelecer esse reino na Terra. Por isso os Espíritos dizem que aqui o mal abunda. É o lugar do mal. Outro dia a gente estava estudando um texto, não vim destruir a lei, não vim abrogar, mas cumprir. Muitas vezes a gente fala assim, quando Jesus fala assim, é preciso pagar até o último ceitil, o iota, não sai daqui senão por isso. Mas Jesus fez isso, né? Vocês acham que um espírito puro precisava passar pelo que ele passou? Não. Ele tem méritos. Ele foi espancado pela condição da terra. E todos os grandes iluminados são espancados pela condição inferior da terra. Notem que toda pessoa de bons sentimentos é muito agredida. Ela é, vamos dizer assim, violentada nos seus sentimentos, nos seus ideais. Então, os espíritos dizem o seguinte, que é preciso... Jesus ensinou isso, né? Eu vou resumir como Jesus. Ele fala assim, é preciso ter a mansidão das pombas
e a sagacidade das serpentes. Tem episódio de Jesus em que ele se desmaterializa onde ele estava porque não era hora de prendê-lo, e eles iam prendê-lo, fora de época. E ele aparece no outro lugar. Então Jesus tinha poder sobre a matéria. É um estudo muito interessante. Ele aparece, ele estava num lugar e aparece no outro, né? E é interessante como ele tem poder sobre a matéria para poder fazer isso. Então a gente, nessas reflexões preliminares, a gente vai reconhecer que nós estamos lidando aqui com um cego, que não é um cego simples como o de Jericó, que usa os próprios recursos, já que falta um, ele usa o outro, e ele estava à margem do caminho, ou seja, ele já estava perto do caminho. Esse aqui, ele vem a reboque. Então a história dele é completamente diferente. Se um é o simples, o de Jericó, esse aqui é o complicado. Vocês vão notar que ele é complicado. Então o estudo é muito interessante. Esta passagem da cura de um cego de Betsaida está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 22 a 26. E o texto diz assim: E chegou a Betsaida. Jesus chegou, né, dando notícia do mestre. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. O texto é muito interessante. Vamos aqui analisar passo a passo. Porque essa é a nossa história. São as histórias que nos dizem respeito em termos espirituais. Todo mundo sabe que Jesus curou cego, curou coxo, não é? Pessoas que não andam, leprosos, surtos, levantou os aparentemente mortos para a vida. Então, assim, é uma gama de milagres que são estudados no livro A Gênese, de Allan Kardec. Tem um capítulo só para estudar os milagres de Jesus. E Kardec antes vai estudar os fluidos, porque nós temos a explicação: Deus, Espírito, Matéria. Então o Espírito atua sobre a matéria, que nasce do fluido cósmico, né? É o estado original do fluido cósmico, a emanação do Criador. E a gente vai modificando isso. E a gente pode adoecer esse fluido, como pode dinamizar esse fluido. E ele vai ficar, vamos dizer, saudável. Nós não temos aí vitalidade, não temos magnetismo, eletricidade. Então, isso tudo é uma modificação do fluido cósmico. O fluido cósmico é a fonte de onde surgem todas as manifestações, vamos dizer assim, fluídicas. Elétricas, magnéticas, fluídicas. Não tem o fluido vital? O fluido vital fica no duplo etérico entre o perispírito e o corpo. Se o perispírito sai do corpo levando o duplo etérico, aí nós temos a catalepsia, ou a letargia, porque parece que a pessoa morreu, porque tirou a vitalidade do organismo dela, né? Então, a gente nota, os estudos são maravilhosos, apresentados pelo codificador. E a Gênese é um livro científico, exatamente por causa desses estudos profundos sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a matéria e sobre a natureza de Jesus, que era divino, mas teve um corpo de carne, conforme o codificador, não é? Que ouviu isso dos espíritos. Universalmente, não foi o palpite de um espírito, foram os espíritos. Durante anos ele colheu essas informações e publicou na Gênese, o último livro que ele publicou, ainda encarnado. Então a gente vai ter ali a chancela da universalidade do ensino dos espíritos. São as obras básicas. O espiritismo fala a verdade. O resto é balela. É conversa fiada de um espírito, é conversa fiada de um dirigente, de um médium só. Não adianta.
Isso não é verdade. Isso é um palpite, é uma tese, como diz Emmanuel, né? Isso é uma tese. Existem muitas teses no mundo espiritual, mas a verdade foi chancelada na obra da codificação. Por isso que ela é imprescindível para a gente desmascarar muito hipócrita e muito falsário que tem por aí, que adora ilusão, adora conversa fiada. Então, Deus, Espírito e Matéria. E aí, nós vamos ver uma coisa muito curiosa aqui. Bethsaida, em determinado lugar. Nós vamos perceber que essas regiões, se elas forem estudadas, elas vão ter uma característica. Por exemplo, quando a gente estuda, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Isso é muito conhecido. Jerusalém, cidade espiritual, onde está o templo, ali há fervor, é o centro da fé. Jericó, um centro comercial. Ou seja, está abaixo dali. Então, se a gente quisesse estudar isso como se fosse a casa mental, a gente estava lá no superconsciente, que é a nossa... que seria o ponto mais alto nosso. Jerusalém. Aí a gente foi lá, buscou, assim, se inspirou numa coisa bonita, e a gente vai para Jericó. Desceu para Jericó, que é uma região de interesse material. Então a gente cai no materialismo. A gente larga o espiritual e cai no materialismo. Nessa descida vibratória, o obsessor pode pegar a gente, não pode? Esse é o estudo dessa parábola, né? Que é do bom samaritano. Então a gente vai ver que o obsessor pode pegar a gente. Ou um encarnado. A pessoa deu uma bobeira, veio um aproveitador, envolveu esse elemento e dá um tomé nele. Ou seja, tomba ele. Então, assim, vai espoliar, vai usar, porque a pessoa baixou a guarda, né? Como que a gente baixa a guarda, né? A gente vai aprendendo no cotidiano da vida. Quando a gente perde a dignidade, quando a gente esquece dos nossos deveres morais, quando a gente esquece que a gente precisa se cuidar e não se entregar completamente para os outros. Porque as pessoas podem não ter critério, fazer da gente o que elas querem, depois joga fora. Vocês entenderam? É isso. Então, no processo da inter-relação, a gente vê muita relação tóxica e doentia, em razão disso. Porque a própria pessoa não se cuida. É claro que existem meandros aí, meandros. Se a gente fosse falar disso, por exemplo, nós vemos casos em que é um processo expiatório. A pessoa deve, a outra tem poder sobre ela, e ela não consegue fugir. Mas isso não pode representar a completa desativação da integridade da pessoa, porque tudo tem um limite, né? Deus não criou ninguém para escravidão. Então é preciso estudar. Cada caso é um caso. Não existe uma fórmula. Não tem prato feito para isso. Não tem dogma. Então, assim, cada caso é um caso. E a gente vai ter que estudar. Mas quando entra espiritual, quando entra espiritualidade, a gente nota que é possível, né? Ascender, retomar a dignidade. Então, trouxeram-lhe um cego. Ele veio a reboque? Veio. E rogaram-lhe que lhe tocasse. Então pediram a Jesus. Foi o próprio cego que pediu? Não. O que nós vamos estudar nessa afirmação, ou nesse ponto aqui? Não tem situação que a gente é carregado pelos outros, porque a gente já não enxerga mais nada, a gente já não sente mais nada, a gente não sabe onde está nada, porque a cegueira dele é completa aqui. O outro tinha o ouvido, e ele se situava pelo ouvido. Aqui não fala que ele usou o ouvido. Ele foi trazido a reboque. Ô Jesus, toca nele. Foi um pedido por terceiros. Vocês já viram aquelas situações em que a pessoa se perde completamente? A gente usa muito, por exemplo, as pessoas que estão... Os jovens que estão perdidos na droga. E quando chega no crack, por exemplo, né? Hoje tem coisa pior que o crack ainda, mas chegou no crack. A pessoa já não responde por si. Ela já não tem sentimento, ela já não sabe discernir uma coisa da outra, já não existe pai, mãe, família, amor, não existe nada. Só existe a droga. Então, muitas vezes essa pessoa vai ser trazida à força por quem gosta dela, né? Para um centro de tratamento, vão ter que trancar. Não tem jeito, muitas vezes tem que trancar a pessoa, né? Agora, vocês já imaginaram, por exemplo, na Inglaterra, se a pessoa falar que vai suicidar, ela tiver maior de 18 anos, não pode proibir. Vocês sabiam disso?
O familiar não pode obrigar o médico a atender da medicação, se a pessoa não quiser. Ela tem que querer. Então, assim, um monte de suicídio acontece porque é a liberdade da pessoa que os sistemas precisam respeitar, porque ela tem que querer. Vocês já pensaram? Então, assim, com esse mundo tomado por droga, por vício, se a pessoa não puder trazer a reboque para um tipo de auxílio, uma boa parte do mundo vai causar muito problema para o mundo, continuar causando, e vai desencarnar em massa, não é? E tem acontecido. Então, essa é uma ideia, desculpem. Ele foi trazido a reboque, ou seja, ele não tinha autogerência. Por isso que a gente fala que o problema desse aqui é o profundo vício. É diferente do outro cego, porque o outro tinha autonomia, ele ouvia, ele perguntou o que estava acontecendo, ele se situava pelo ouvido. Muitas vezes você não consegue discernir uma situação por um canal, mas você tem outro. Essa questão da visão e da audição dá uma ideia para a gente. Você pode não ter, por exemplo, um sentido, mas você tem o outro. Às vezes você não consegue ver uma situação e ver que ela é uma armação para você, mas você tem um feeling, que é o sentimento, você sente. Você fala assim, nossa, eu não estou sentindo bem com isso. Isso não está me cheirando bem. Isso deu uma queda aí da internet. Desculpem. Bom, nunca dá. Hoje deu. Evangelho, né, gente? Então, é o seguinte, você tem um canal qualquer. Eu não falei do instinto da inteligência? Então, pelo plano da intelectualidade, você pode não perceber uma armação, mas você tem um instinto que te fala. Às vezes você tem um automatismo assim de defesa que fala assim, eu não sei o que é, eu não estou me sentindo bem nessa situação. Isso é um aviso. Esse camarada aqui não tinha nada. Ele está completamente cego. A cegueira dele é completa. Porque cegueira, gente, não é só de olhos, não. É cegueira de discernimento, de sensibilidade. Quando o indivíduo está no processo da fascinação, que é uma modalidade obsessiva estudada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo só das obsessões, vocês vão notar que ele vai falar o seguinte, a pior modalidade é a da fascinação, porque a pessoa não acredita que está errada. Tem muita gente no movimento espírita falando isso aí. Estão assim completamente certos, cegos para qualquer argumento, para qualquer comprovação. E querem que seja aquilo. Tem médium que fica assim. Todo mundo fala para esse livro seu, esse texto, essa teoria sua, é tudo esdrúxulo. Ele vira e fala assim, não, é porque o povo ainda não está preparado para essa verdade. Mas é só ele que fala isso. Os médiuns não falam isso. Não tem universalidade naquilo. É ele, é ponto de vista, interesse pessoal. Então ele está fascinado. Essa é a modalidade de fascinação. E que é muito comum, mais do que a gente pensa, tá? Tem muito líder, tem muito dirigente, tem muito palestrante que tem ideia fixa. E ninguém ainda move. Aí você olha e fala assim, mas meu Deus, cadê o bom senso? Não tem. É fascinação. Então a pessoa se autofascina e é fascinada pelos espíritos que adoram ver isso e acabam de fechar o circuito. Porque eles vão buzinando na cabeça dela, ao longo de tempos. Você está certo, não acredita em ninguém. Você está certo, não acredita em ninguém. É assim. Por isso que tem muita gente que suicida. É um processo de fascinação. Você não presta, você tem que pular do tal andar. E vai repetindo, a pessoa vai começando a acreditar naquilo. Aí uma pessoa chega e vai falar assim, não, você tem tanto valor. Você, não, você não sabe de nada, não presto não. Ela já adotou a ideia do espírito. Então, são mecanismos. E tomando o cego pela mão, olha que interessante. Tomar pela mão. Vocês já pensaram nesse termo? Tomou pela mão. Quando você toma pela mão, você vai guiar, não é? A pessoa está incapacitada. A gente não pega na mão das crianças para atravessar a rua, para conduzi-las a determinados lugares? Então, a criança é porque ela ainda não se formou, ela não tem formação, não está pronta. Agora, e uma pessoa na condição dessa cegueira aqui, do de Bethsaida? É uma pessoa que perdeu completamente o rumo da vida. A gente se encontra em situações assim? Sim. Sim. Por uma derrocada financeira, porque perdeu um filho que ama, porque perdeu o amor da vida. E aí vai.
a pessoa vai perdendo, 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 e ela acha que não perdeu o sentido da vida. Ela não se situa mais. Então, aí vem alguém que tem senso, né? No caso foi Jesus, né? Porque Jesus pode usar, alguém não pode? Ele pode usar um transeunte, um terapeuta, um médico. Aí você pega na mão da pessoa e vai ajudando ela a se conduzir. Para quê? Aí nós vamos ver aqui. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Isso que é espetacular. Você consegue ajudar alguém mantendo essa pessoa no métier de problema que ela vive? Não. Você não consegue. Não consegue. Por quê? Porque se ela continuar com a cabeça naquilo, com o sentimento naquilo, você vai falar para ela, aquilo domina a mente e o coração dela. Ela não te ouve. Ela não te vê, ela não te ouve. Não existe espaço. Então, o que você tem que fazer? Tirá-la da aldeia. A aldeia que simboliza exatamente o núcleo, o ninho daquela tormenta, daquele problema. Porque a aldeia é uma construção assim, é uma formação primária de um núcleo de civilização, não é? De uma cidade, por exemplo. Começa por uma aldeia, uma aldeota. Então, vocês notem que a aldeia tem um símbolo muito bonito. Então, levou para fora da aldeia. Então, Jesus está ensinando para a gente o quê? Saia do problema. Ocupe a sua mente com outra coisa. Ocupe o seu sentimento com outra coisa. Aí os espíritos costumam dizer assim no centro espírita: vai fazer uma tarefa, meu filho, vai visitar um doente, vai visitar as pessoas necessitadas, vai ver uma criança presa num orfanato, numa creche, vai para a periferia. O Chico, né, ouvia isso do Emmanuel. O Chico estava lá com dificuldade de psicografar os livros que são hoje, vamos dizer assim, desdobramento da codificação, né, ilustração da codificação, verdadeiramente. Então, a pressão espiritual era tanta que o Chico não conseguia. E muitos problemas em casa, pressão espiritual em cima dele. O Emmanuel falava assim: largue o lápis e vamos à periferia visitar os irmãos mais sofridos. Quando ele voltava, ele estava levinho. Ele dizia assim: eu não tinha o que levar para as pessoas. Fui lá fazer uma prece, uma visita fraternal. Mas, na verdade, eles me ajudaram. Não fui eu que ajudei. Eles me ajudaram a aliviar a minha alma. Ele voltava renovado para produzir o trabalho. Ou seja, você sai de um circuito fechado de pressão, foi lá, aliviou a barra, viu quem pena sofre mais que você e voltou renovado, pronto para o seu trabalho, pronto para reordenar aquilo que é um encargo seu na existência. Então levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Aqui, gente, a gente vai ter tanto material para falar. Olha, o cuspe, a gente não tem muito tempo, então a gente vai ser bem objetivo. O que é o cuspe? É um plasma. Qual que é o papel do cuspe, né? Da saliva? Ela não é só irrigar, ela contém elementos que defendem, né, a boca, a mucosa bucal, entre os dentes, a língua, a garganta, né? É todo um processo de defesa, se a gente for estudar o que é. É um plasma. O que o cuspe lembra? O ectoplasma. O cuspe lembra, de alguma forma, é um símbolo que lembra o plasma animalizado, né? Jesus precisou de quê? Para fazê-lo enxergar. Ele precisou de um plasma. Lançou nos seus olhos. Isso é um símbolo, tá? Um símbolo. Tanto a gente pode considerar esse plasma como sendo curador, né? A saliva, né? Vamos lá, vamos remontar os animais. Quando o animal machuca, quando ele tem alguma coisa, ele não vai lamber, porque existem ali elementos do organismo que, como que protegem a ferida, né? Ou aliviam aquilo que foi muitas vezes macerado, machucado. Deu uma ideia? Jesus usa saliva, passa nos olhos.
Mas qual o outro tipo de saliva que existe? Saliva é uma coisa laborada organicamente. Para os espíritos se materializarem, eles precisam do plasma animalizado do médium, para ele poder, como que se revestir o perispírito, não é? E aquilo o que é o ectoplasma? É uma energia que tem uma natureza espiritual e, ao mesmo tempo, física. Então, o plasma, ele está entre o espiritual e o físico. Ele é um mediador. Ele é um mediador. Então, você vai ver que o estudo é interessante sobre a saliva. Mas existe um outro tipo de saliva. Sabe o que é uma saliva espiritual? No campo das ideias? Por exemplo, os textos da codificação. Por exemplo, os livros de André Luiz. Por exemplo, os livros de Emmanuel. Os livros de Dona Ivone Pereira. É uma saliva excelente. Por que é uma saliva? Porque é o encontro de ideal mental dos espíritos mais elevados, através de uma mente que está procurando se elevar e prestar serviço. Ali há uma junção do espiritual com o físico. A produção é o que? Um livro. Aquilo é um plasma. As ideias que estão ali, elas permitem tirar a pessoa de uma situação específica e fechada e conduzi-la ou harmonizá-la, consolando e permitindo que ela possa enxergar outras realidades. Eu não sei se eu consegui passar para vocês, mas é um tipo de plasma. É uma saliva. É um subproduto de uma conjugação de potências. É isso que eu estou querendo dizer para vocês pensarem. Então, Jesus, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, porque ele usou o poder magnético, não é? Mas a saliva fez o papel de mediador. Então, a saliva pode ser, por exemplo, a palavra esclarecedora, uma leitura esclarecedora, porque é também uma palavra só que escrita. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a ideia, porque esse aqui é muito bonito, em termos espirituais. Impondo-lhes as mãos. Aí houve o processo de magnetização. Por quê? Porque o plasma, que foi o mediador, fez com que a incapacidade da pessoa fosse vencida por uma enxertia. Uma enxertia. Quando o espírito se envolve com o médium, ele se envolve com o fluido perispirítico do médium. É uma espécie de plasma, porque o fluido perispirítico do médium, ele tem a característica do perispírito, mas também do corpo. Deu uma ideia? Então, é uma nuvem plasmática que enovela o espírito e ele se ambienta ali. É um ninho. É um ninho onde ele é acolhido e ele vai poder se manifestar, deixar eclodir o que ele tem, o que ele quer. Estou fazendo conexões para facilitar as reflexões. Então, olha as operações de Jesus. Impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Sabe como é que acontece com o espírito numa reunião mediúnica? Ele está com a ideia fixa de vingança. Aí vai que ele é envolvido por um médium. Ele olha e fala assim, que lugar é esse? Primeiro ele começa, porque eu vou vingar, vou matar, ideia fixa. De repente ele fala assim, que lugar é esse? Essas mãos não são minhas. O espírito enxergou alguma coisa. É quando Jesus pergunta assim, o dirigente pode virar e perguntar para ele assim, você vê alguma coisa diferente? Fala assim, essas mãos não são minhas. Que corpo é esse de mulher? Eu sou homem. Vocês entenderam? Vocês entenderam? O que é envolvimento, o cuspe, a saliva fazendo o papel de envolver, e aí ele começa a ver algo diferente. Porque o ambiente é magnético, não é? De uma reunião. Estou dando uma ideia. É uma das coisas. Porque isso acontece no campo pessoal e acontece no trato com a gente da inter-relação, porque a gente envolve. Uma pessoa vira perto da outra e fala assim, nossa, mas a pessoa tem uma energia tão gostosa, eu vou vontade de ficar abraçado com ela.
a saliva da pessoa aí. E aquela pessoa estava meio depressiva, estava meio triste. Falou, depois eu conversei com a pessoa, fiquei tão bem. Ela enxergou alguma coisa, não enxergou, não? É nesse sentido. A gente está criando aqui conexões, sem fechar. Perguntou se viu alguma coisa. E levanta, olha que curioso, olha o movimento. E levantando ele os olhos. Quando fala em levantar, ele saiu de um plano inferior para um maior, não é? Não é isso? Levantando os olhos. Porque se você levanta os olhos, você vê o horizonte. Não é isso? Você alonga a visão. Do que você ficar olhando só para a lama que você está nela. Então ele alonga os olhos. Isso é bonito, porque sem elevação de padrão, ninguém enxerga. A gente fica sempre no lugar maçando barro. Né? Maçando barro. Levantando os olhos, disse, vejo os homens. Enxergou o outro lá. Enxergou a natureza humana. Aí vem a interpretação. Olha como é que ele estava com distúrbio na leitura dele, né? Pois os vejo como árvores que andam. O que vocês acham da ideia de homens como árvores? Jesus não falou, não usou a metáfora da árvore? Em 2 episódios. Vou lembrar 2 episódios aqui. A figueira que secou. Que ao que consta é uma parábola. Ele amaldiçoou a figueira porque não tinha figo, mas não era época de figo. Kardec vai pegar essa parábola, ou esse texto do Evangelho, e vai dizer assim, a figueira que secou é o símbolo dos médiuns, que tem mais fanfarra do que produção, ou disposição de auxiliar, de produzir no bem. Entendeu? É o falso espírita, só tem o nome, mas só se preocupa com seu interesse pessoal. Ele não se alonga, ele não oferece recurso, ele nunca está disposto a ajudar, seja quem for, não é? Então a pessoa só tem vício, mas não tem conteúdo, não é isso? Essa é uma delas. A outra, quando Jesus adverte na questão da vigilância, diz assim, pelos frutos reconhecereis as árvores. Pela atitude das pessoas, que são seus frutos, reconhecereis se essas pessoas prestam ou não. É pelos frutos. Pelo que ela produz, pelo que ela almeja, pelo que ela busca, pelo que ela quer. É aí que você conhece o indivíduo. E aqui na Terra a gente busca de tudo, não é? Tem gente que busca fama, tem gente que busca dinheiro, tem gente que busca sexo, tem gente que busca notoriedade, tem gente que busca política, tem gente que busca poder, tem gente que... E aí vai. E aí vai. E aí vai. O que buscas? O que buscas? É preciso que a gente se indague. O que eu estou buscando? O que é que eu estou buscando? E aí ele pergunta. Vejo os homens como árvores que andam. Não é curioso? A árvore é um símbolo. Ela pode dar fruto e pode não dar fruto. Árvores que andam. Isso aqui vai longe, se a gente for discutir a simbologia. Porque realmente, Jesus os comparou com árvores. E vão ser reconhecidas pelos frutos. Porque a árvore boa não dá mau fruto e a árvore má não dá bom fruto. Vocês entenderam? Ele não está muito longe, não. Ele começou a aproximar, né? Claro que ele buscou, se a gente for fazer um estudo mais profundo aqui, ele buscou o reino vegetal. Né? Porque tem um texto de Jesus que fala assim, e mandando que assentasse sobre a relva. E quando a gente estuda esse texto, que eu acho que está na multiplicação dos pães, quando a gente estuda esse texto a fundo, a gente nota que Jesus pediu que eles se asserenassem na sensação. Porque a relva, a sensação começa ali na planta, que começa a captar da luz solar, transforma em nutriente, a fotossíntese, né? Então, assim, aquilo é sensação. A planta, o vegetal é sensação, os espíritos explicam. Então, assim, é bonito. Isso aqui
tem uma abrangência muito bonita. Mas avançando por causa do nosso tempo, depois tornou-lhe, ele ouviu, o cara já subiu os olhos e já identificou os homens como árvores que andam. Não está errado, não. Mas precisa aperfeiçoar. Vocês entenderam? O objetivo não é só interpretar as bases evolutivas, não. Tem que avançar. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Aplicou recurso magnético. Como é que a gente põe mãos nos olhos? Pode ser o passe. Como que seria essas mãos dadivosas? Seria quando você recebe mais orientação. Porque não são só os olhos. A gente pode falar do olho interno, que é a pineal. A pineal, o corpo pineal, a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Se ele for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Está em Lucas, né? Então, a gente vai entender que aqui se refere à glândula da vida mental, que a gente enxerga com a mente, não com os olhos. Deu uma ideia? Nós enxergamos é com a mente. E a mente se conecta com o cérebro através da epífise. Ela é chamada a glândula da vida mental e glândula da mediunidade. Porque está intermediando do espírito para o corpo, do espiritual para o mundo físico. Então, a candeia do corpo é o olho. Ou seja, Jesus aqui está despertando a mente de um indivíduo que estava completamente viciado nas suas funções mentais. Porque não são os olhos são executores. Tá, gente? Então, chegamos aqui num ponto interessante. Pôs-lhe as mãos nos olhos. O que é isso? Colocar as mãos dadivosas, magnéticas. Você vai ajudar o elemento num processo de enxertia. Deus, o Emmanuel escreveu assim através do Chico, Deus ajuda o homem através do homem. Então você vai ver uma rede de solidariedade, em que um puxa o outro, em que um leva o outro, em que um ensina o outro, em que um apoia o outro. Há uma troca. Porque o que está ajudando precisa de material de trabalho, é esse. E esse precisa de ajuda, precisa de um benfeitor, que é esse. Então eles se entreajudam. Não há no universo essa questão da mão única. Ela é sempre mão dupla. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos e ele, olha a reação, olhando firmemente, ele não era todo perdido? Olhando firmemente. Primeiro ele levantou os olhos, agora ele olha firmemente. Ele tem bases novas ou não tem? Vocês me respondem. Porque para ser firme você tem que ter base. Não tem nada que é firme que não tenha base. Não existe firmeza sem base. Então ele foi orientado, instruído, magnetizado, envolvido, o processo que nós já vimos aqui, olhando firmemente, ficou restabelecido. Recuperou o equilíbrio ou não? Recuperou. E aí que vem o bonito. Qual que é o fruto disso? Como ele se restabeleceu no campo mental, ele vai o quê? Discernir. Como que está descrito aqui discernimento? E já via ao longe e distintamente. A todos. Ele perdeu alguma coisa? Via ao longe e distintamente. Isso chama-se discernimento, bom senso. Adquiriu esse padrão. E mandou, agora vem, o pulo do gato. Jesus está operando, não está? E mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Vocês entenderam o que é aldeia? A aldeia era o problema. Ele vai voltar para casa, mas não pode voltar para o problema. Ele volta para casa com discernimento, com equilíbrio. Mas para aquela aldeia ele não volta. Ele ficou maior, né, gente? Ele ficou maior. Porque já via ao longe e
e distintamente a todos. Ele entendeu todo o processo. A orientação que vem em seguida, e mandou para sua casa dizendo, não entres na aldeia. Aí você volta para si e vai operar em nova base. Para aquela aldeia você não volta. É assim que a gente cura muito vício. Primeiro você sai dele. Recebe auxílio, porque a gente não faz sozinho. Não faz. A vida pede. A vida tem um regime de interdependência. Nós temos um regime que vincula as pessoas. Isso não significa que você vai transferir as responsabilidades para os outros, porque você tem as próprias. Mas existe uma lei de cooperação no universo. Interdependência. E a gente precisa considerá-la. A solidariedade é muito por aí. Agora, Jesus deu a equação. Você tem a paz, você tem instrução, você tem espiritualidade, você vai levar para o outro. Bate na porta da casa. Porque se você está na sua casa também, você vai oferecer para o outro. A casa do outro. Bate na casa. Se aquela casa for da paz, ela vai te acolher. Mas se ela não acolher, bater a porta na sua cara, sabe o que Jesus fala? Volte a tua paz para ti, ou seja, não se altere. Bate o pó da sandália, tira a poeira, ressentimento, mágoa, queixumes, e vai embora. Não está na hora. O elemento, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. O tempo das pessoas. O Chico Xavier fazia isso. O Chico Xavier concordava com as pessoas, com que elas falassem com ele. Acredita naquilo, é dela, ué. O Chico nunca violentou nenhuma consciência. Então, por isso que muitas vezes ele é mal interpretado. Ah, ele fez isso, fez aquilo. Ele fez o quê? A pessoa acredita, ele respeita. Mas quando ele era requisitado a falar em nome da espiritualidade, em nome da doutrina espírita, ele falava a verdade. Agora, no plano pessoal, no trato com as pessoas, os amigos podiam ser o que quisessem. Ele respeitava. Então, gente, nós temos uma bela passagem para refletir. Não é? Nós estamos aqui agradecendo a vocês o carinho, a atenção, em mais esse episódio do Evangelho Rede Vivo. À luz da doutrina espírita, o Evangelho toma uma dimensão extraordinária. Porque ao Espiritismo competia a verdadeira, genuína interpretação do Evangelho. Porque sem ciência espírita não tem como. Muitos chegaram a essas equações por intuição, por amadurecimento, mas para vulgarizar, para globalizar e mostrar que não existe dogma, não existe teologia conveniente, que o Evangelho é vida e vida abundante, tem que ter a chave espírita. Então, a gente agradece o carinho de vocês e desejamos que todos possam edificar a cidadela interior, que seria exatamente esse encontro consigo próprio, nesse processo do discernimento, de erradicação dos nossos males, das nossas cegueiras, dos nossos entraves, tornando-se cada vez mais consciente dos princípios divinos, do amor de Deus que pode ser dissecado nessa doutrina maravilhosa do Consolador. Então, que o Senhor nos ampare, uma boa noite, um bom descanso para todos. Paz e alegria. Muito obrigado. O Juan tem que terminar aí para nós, né, Juan?